Quero ler com você no livro de Ageu, capítulo 2. Tá? Ageu, capítulo 2. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus, então. Vamos ler do versículo 1 até o 18. Diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar um pão, ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor, e é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Amém? Podemos olhar para esse texto pensando em reconstrução, em recomeço. Nós já meditamos no capítulo 1 de Ageu, no primeiro domingo desse mês. Olhando hoje no capítulo 2, eu posso enxergar aqui algumas propostas de Deus para o nosso recomeço. A gente já viu o teatro aqui. Tudo que está nesse texto já foi também ensinado, porque no livro de Neemias está acontecendo a reconstrução dos muros da cidade, quando o povo volta do exílio babilônico, o povo de Deus. Já no livro aqui de Ageu, é a reconstrução do templo, que era o símbolo da presença de Deus na nossa vida. Então, olhando para essas propostas de Deus para o nosso recomeço, a primeira delas, do versículo 1 ao 4, é exatamente a coragem. Para recomeçarmos, precisamos ter coragem. Nós vimos aqui na encenação do teatro a coragem de Neemias, de Esdras, para enfrentar os inimigos, para enfrentar os obstáculos, aquilo que vem contra nós. O que está acontecendo aqui no texto de Ageu capítulo 2, gente? A moda de hoje, fake news. Deus deu uma palavra, coragem, povo, não é isso? E o que está acontecendo aqui é fake news. No versículo 3, Deus fala, comparado com o antigo templo, não é nada com o que vocês estão vendo agora, não é isso? Por que isso, gente? O que o povo, os inimigos estavam fazendo? Eles estavam, então, comparando o templo do momento com o antigo templo. Não é isso? Deus manda reconstruir o templo, aí o povo começa a reconstruir, mas chegam alguns inimigos, algumas pessoas que nem fazem nada, mas gostam de atrapalhar, e fala, coitado de vocês, isso aqui não é nada. Vocês lembram do tempo de Salomão? Vocês estão perdendo o tempo de vocês.
Que mais que está acontecendo aqui no texto? Muitas dessas pessoas que estavam reclamando e criticando, eles nem viram, nem viveram naquele tempo. Mas, gente, não precisa as pessoas saberem. Quem gosta de desanimar você, de te derrubar, eles não precisam conhecer nada. Basta ter a língua comprida. E aí eles começaram a desanimar, eles sabiam da história. O povo judeu tem toda a história, a tradição oral, eles conheciam os livros proféticos. Que mais que está acontecendo aqui? Eles vêm com essa palavra, como nós podemos reconstruir esse templo? Nós que ficamos 70 anos escravos na Babilônia, agora estamos aqui reconstruindo a nossa vida. E nós vimos no capítulo 1 que o povo estava reconstruindo tudo, a casa, os planos dele, só tinham esquecido de Deus. E aí vem aquelas pessoas que gostam ainda de te derrubar e fala: quem somos nós para reconstruir isso aqui? Não adianta, gente. Que mais que está acontecendo aqui? O que acontece? O povo então perde a coragem ao dar ouvidos àquelas pessoas. Quantos fake news a gente tem recebido nos WhatsApp da vida, não é isso? E muitas vezes até compartilhando isso. E então eu tiro algumas lições aqui para nós. Olhando agora o versículo 4 e 5, vem a palavra de Deus contra as fake news. Deus fala: coragem, povo, ao trabalho. Vamos observar então agora o olhar de Deus para isso tudo. Ao contrário do povo que vem tentando desanimar, Deus traz então uma palavra de coragem. Observe então a fake news, a voz do povo. Observe agora a notícia que vem de Deus. Enquanto o povo fala: não dá certo, nós não vamos conseguir, algumas pessoas, vem a voz de Deus através de Ageu agora, da mesma forma através de Neemias. Ele vem dizendo: coragem, povo, vamos. A coragem de Deus no texto está relacionada à reconstrução do templo. Porque muitas vezes a gente fala o seguinte: eu estou cheio do Espírito Santo, mas a minha vida não está sendo transformada, não está sendo mudada. Deus está comigo, mas o cara não está na igreja, não faz nada para Deus, não está vivendo com Deus. É muito estranho esse negócio. Tem muita gente agora que diz que está na cabeça que é Jesus, mas não está no corpo. Então a coragem está relacionada à atitude de reconstrução do templo. Reconstruir a vida com Deus. A coragem também está relacionada à presença de Deus na vida do povo. Não é porque a gente é bom. Deus fala: tenham coragem. Sabe por quê? Porque eu estou com vocês. Às vezes a gente se acha muito, né? Fala: eu sou bom. Mas meus diplomas, teatro maravilhoso, nossa técnica, nós temos todo o nosso esforço, sim, mas a nossa coragem tem que vir pela confiança na presença de Deus conosco. Que mais que a gente vê aqui, então, na notícia que Deus traz? Gente, é interessante a fake news do povo, porque o povo colocou palavras na boca de Deus. O que Deus pediu para o povo? Reconstruir o templo, correto? E o que algumas pessoas começaram a fazer? Compararam aquele templo que eles estavam fazendo com o antigo templo de Salomão. E aí Deus vem meio que assim: gente, eu só mandei vocês fazerem, construir o templo. Não fui eu que falei isso, que esse templo não serve para nada. O povo começou a dar ouvido àquilo e perdeu a coragem. E é engraçado porque é isso que acontece. Nós damos ouvidos a tantas coisas e quando vê, você está achando que foi Deus que falou aquilo. Estão entendendo, sim ou não? Então, quais lições nós podemos tirar para a nossa vida olhando nesses versículos aqui sobre coragem? Primeira delas, eu vou dizer aqui que há um chamado de Deus para cada um fazer a sua parte, dando o seu melhor. Você está aqui hoje, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, há um chamado de Deus para cada um de nós fazermos a nossa parte. Deus não está mandando você fazer a parte de ninguém, mas a sua parte, Ele quer que você faça, e Ele vai cobrar por ela. E não basta só fazer, dando o seu melhor. E muitas vezes, será que nós não estamos dando ouvido às fake news, às pessoas que estão nos derrubando, desanimando, e paramos de fazer a nossa parte? Às vezes a gente não para de fazer a nossa parte, mas faz de qualquer jeito. Essa é uma lição que eu tiro aqui, querido. Há um chamado de Deus para cada um de nós nesse auditório, a fazermos a nossa parte no corpo de Cristo. Se nós somos um membro do corpo de Cristo, e dando o nosso melhor, porque você é um homem ou uma mulher cheio de dons, cheio da autoridade de Deus. Outra lição que a gente pode tirar aqui, querido:
nós precisamos prestar atenção às áreas que deixamos parar na nossa vida. Preste atenção. O que o povo deixou parar? O que Deus mandou eles fazerem, reconstruir o templo. O de Neemias reconstruiu os muros. E nós? Por que você parou aquele ministério que você fazia? Por que você parou de evangelizar? Por que paramos de orar? Por que paramos de jejuar? Por que paramos de cultuar? Há uma atenção aqui para as áreas que ficaram paradas na nossa vida. Pode ter certeza que a gente não vai chegar à frente dessa forma. Para recomeçar, precisamos ter coragem e recomeçar aquelas áreas que ficaram paradas na vida da gente. Amém ou não amém? Está claro ou escuro? Outra observação, outra lição que eu tiro aqui: os óculos do passado ou de pessoas erradas nos tira do foco. Quem já experimentou usar óculos de outra pessoa com um grau bem forte? Vou convidar você no final do culto a pegar os óculos do Ricardo. Você que não precisa usar os óculos e colocar os óculos do Ricardo. Eu quero ver se você vai ver alguma coisa. Vai ficar tudo embaçado. E muitas vezes nós estamos levando a vida com base no que outros estão falando. Você vai falar de Jesus para uma pessoa, aí ela começa a achar um monte de coisa. Você já vê que ela está tendo uma interpretação com base em outras coisas, não no Evangelho. Em coisas que ela ouviu de Deus, que ela ouviu de Jesus. Os óculos não só de outras pessoas, mas também do passado. O povo começou a olhar para o templo de Salomão. Gente, Deus não mandou a gente ficar olhando para o passado. Amém por tudo que foi feito. E hoje o que nós estamos fazendo? Ontem você orou 3 horas, não foi? Eu sei que você é um crente valioso. Amém? Calma, pastor, não pega tão pesado. Brincadeira, gente, calma, né? Mas, querido, o que nós fizemos ontem foi para ontem. Deus tem algo em nossas vidas hoje. Os óculos do passado, os óculos das outras pessoas, vai tirar o nosso foco. Muda isso. Me impressiona esse negócio de fake news, que quantas notícias nós andamos compartilhando, a pessoa manda no seu celular, a gente nem vê se é uma verdade. Agora veja bem, você está compartilhando uma mentira. Além de ser crime, isso na vida cristã é o quê? E quantas vezes nós não damos ouvido às vozes dos corredores, dos bafafá, disso e daquilo, fulano fala de cá, fala de lá. Coragem, querido, coragem. Uma outra lição que eu tiro aqui: se o foco não é obedecer, é questionável o nosso fazer. O que Deus pediu o povo para fazer? Reconstruir o templo. Simplesmente, dá o seu melhor e reconstrua, faça isso. Aí o povo começa a pensar num monte de coisa. Robson, você podia pegar aquele 1 milhão que você tem lá, que eu sei, o Espírito Santo está me falando aqui. Você podia pegar aquele 1 milhão guardadinho lá, depositado na boa, e doar para qualquer pessoa aqui, se não é com amor, com intenção de obedecer. Pode ser aparecer, qualquer outra coisa. 1 Coríntios 13 fala o quê? Eu poderia pegar todos os meus bens e doar aos pobres, se não há amor, de nada valeria. Se o foco nosso não é obedecer, o que a gente está fazendo? Você está aqui querendo obedecer a Deus, amém? Eu quero aprender para obedecer, não para perder meu tempo. Mais alguma lição que a gente tira aqui nesses versículos? Eu pergunto para você, deixa aqui como pergunta: nós agimos com base em partes de informação de algumas pessoas? As nossas atitudes estão sendo baseadas em informações, e às vezes partes de informações e de algumas pessoas. Bastou ouvir alguém que fala, cita um negócio lá, com base na ciência, que isso e aquilo, aí ele já duvida de Deus. Bastou acontecer não sei o quê, ele já está questionando Deus. Bastou chegar uma pessoa e falar mal de Deus, ele já deixa Deus. Nós estamos agindo com base em informações e de algumas pessoas, gente. Outra pergunta eu deixo para vocês: nós estamos ouvindo o encorajamento de Deus ou as fake news da vida, da sociedade?
Porque se é voz de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te encorajar. Se é voz de Deus, você pode ter certeza que Deus vai dizer, levanta, meu filho. Se é voz de Deus, você pode ter certeza que Deus vai dizer, eu vou te perdoar. Se é voz de Deus, você pode ter certeza que Deus vai dizer, eu vou te ajudar. Se é voz de Deus, você pode ter certeza que Deus vai dizer, eu vou te usar. Tudo aquilo que não vem para restauração, pode ter certeza que isso não é voz de Deus, querido. Estamos ouvindo o encorajamento de Deus para as nossas vidas, ou fake news religiosas e tudo mais? Estão comigo, sim ou não? Propostas de Deus para o nosso recomeço. Uma segunda proposta, versículos 5 ao 9, nos fala de aliança. Foi mostrada aqui também no nosso teatro. Vamos entender então o texto. Versículo 5 diz, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Já aplicando uma lição aqui, eu vou dizer que recomeçar é possível, pois Deus fez uma aliança conosco. Veja bem, como que é possível recomeçar depois de uma tragédia, depois de um pecado, depois de um vício, depois de algo que vem nos destruindo? Como que é possível? Não é possível pela tua força, não é possível por religião, não é possível porque você é bonito, não é possível porque você é melhor do que as outras pessoas. É possível porque Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer no teu lugar, para que através dele, todo aquele que crê, seja liberto, seja salvo, tenha vida eterna, tenha perdão. Isso é possível. Agora, meu querido, vamos olhar para a aliança que Deus fez conosco. Eu não estou aqui por causa de uma religião, eu não estou aqui por causa dessa cidade, eu não estou aqui por causa dessa placa de igreja, eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Quem sabe você tem muitas amizades aqui, e são boas as amizades, não são? Eu gosto, tenho muitos amigos aqui. Quem sabe você tem carinho com essa ou aquela pessoa, você tem carinho com a história da igreja, ok. Mas a pergunta não é essa. Qual é a aliança que Deus fez contigo, querido? Deus colocou no dedo dele a aliança, ele diz, eu casei com vocês. Romanos 5,8 fala que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente peca, tem gente aqui que peca, não tem? Tem alguém como eu assim, não? Os que não pecam, mas aqueles que pecam igual eu assim. Quando a gente peca, logo vem na nossa cabeça uma ideia assim, né? Tá vendo, coitado? Você não serve. Já viram esse tipo de pensamento? Não adianta. Não é assim que vem? O que a gente tem que dizer? Está vendo o pecado? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Deus fez uma aliança contigo. Deus fez uma aliança contigo. Vá, faça, siga em frente. O que a gente aprende mais nesse texto, querido, sobre a aliança? O versículo 6 e 7 diz, olha, farei tremer o céu, a terra, eu enxuguei os versículos aqui, todas as nações trarão seus tesouros, encherei este templo de glória. É verdade que esse texto está apontando para algo que Deus faria em Jesus Cristo. Mas eu apresento aqui como lição para nós aplicarmos. Recomeçar é possível quando não confiamos somente nas nossas capacidades, mas no agir de Deus. Eu sei que você é bom, eu sei que você é esforçado, eu sei que você tem temor de Deus, mas nós não podemos confiar somente no nosso esforço, somente nas nossas capacidades, mas no agir de Deus. E quando eu confio no agir de Deus, o que eu faço? Eu somente me rendo. Eu somente me rendo. Tem hora que eu não tenho forças nem para orar, mas eu digo a Deus, eis-me aqui, Senhor. Tem hora que eu não tenho forças para continuar, mas eu digo a Deus, me ajuda, Senhor. Tem hora que eu não tenho forças para vencer aquele problema, mas eu digo a Deus, eu me rendo, Senhor. Isso é confiar no agir de Deus, no agir de Deus. Quem sabe você pensou hoje lá na sua casa, eu não vou hoje na igreja. Estou cansado, não estou com vontade, não é assim? Mas a questão é o seguinte, que o cristão, querido, ele não vive pelas suas vontades, ele vive pelo agir de Deus na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida, abra teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, querido. Amém, gente? Amém. Vamos olhar mais, versículo 8 diz,
tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Deus tinha mandado o povo reconstruir o templo, e o povo estava reclamando, dizendo que não tinha jeito, ouvindo um monte de fake news, e Deus fala: gente, se o problema é dinheiro, a prata e o ouro pertencem a mim. O que a gente aprende de lição aqui? Recomeçar é possível quando reconhecemos que Deus é o Senhor e provedor de todas as coisas. Quem sabe você tem confiado muito no teu trabalho, quem sabe você tem confiado muito nos seus estudos, quem sabe você tem se esquecido que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o dono da terra, do ouro, da prata, o dono da tua vida, e você está vivo porque Deus ainda tem permitido você viver. Quem sabe você não tem reconhecido o que Deus tem te abençoado, tem feito na tua vida. Vamos reconhecer quem é Deus. Tem gente que ela não tem alegria ainda de servir, só por um motivo, porque ela ainda não se encontrou com Jesus. Porque quem se encontra com a graça de Jesus, querido, não tem. Você pode procurar em todos os textos bíblicos, só diz uma coisa: eis-me aqui, Senhor. É privilégio, é prazer, é glorioso gastar a nossa vida na presença daquele que morreu por ela. Reveja a tua aliança com Deus, porque Ele fez uma aliança com você. Versículo 9: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Neste lugar estabelecerei a paz. Recomeçar é possível se permitirmos experimentar o melhor de Deus, em vez de ficar servindo aos fracassos humanos. O ano está terminando. Quem sabe muita coisa aconteceu na nossa vida esse ano. Enfermidades, perdas físicas, perdas financeiras, problemas de relacionamento, desânimo, problemas internos, crises na nossa vida emocional, espiritual. Quantas coisas podem ter acontecido na nossa vida? Desgastes, pecados, desilusões. Agora a pergunta é o seguinte: você acredita que através desse fracasso, desse buraco que nós descemos, que nós caímos, Deus pode fazer algo muito maior, ou você vai continuar lá embaixo? A glória do segundo templo será maior. Eu aprendo, querido, que quando Deus age na nossa vida, Ele usa aquele conflito que nós passamos, aquele problema que nós passamos, aquele pecado que nós passamos, aquilo que nós nos humilhamos na presença dEle, para Ele nos exaltar, para Ele nos levantar, para Ele fazer algo maior na nossa vida. Cada problema, cada dificuldade se torna um degrau para a gente aprender mais, para a gente se fortalecer mais e viver uma vida espiritual muito mais autêntica, muito mais cheia de Deus. Permita Deus agir na sua vida. Permita Deus agir na sua vida. Creia, olha para a sua empresa, para o seu trabalho e pensa: a glória dessa empresa vai ser maior. Esse vai ser um tempo maior. Esse problema que me aconteceu no meu casamento, ele vai fortalecer ainda mais o meu casamento. Passou por uma crise, pois o seu casamento vai ser agora muito mais firmado no Senhor. Esse problema que você teve com aquela pessoa, agora você vai ser uma pessoa muito mais fortalecida no perdão e no amor de Deus. Amém? Propostas de Deus para o nosso recomeço. Tenha coragem. Lembra da aliança que Deus fez com você. Mas por fim, nós ouvimos isso aqui no teatro. Nos versículos 10 ao 18, nos fala de restauração. Restauração. Vamos olhar então para o texto. Deus é o médico dos médicos, ok? O que a gente vê no texto? Olha como Deus trata a restauração, é impressionante. Deus não nos força a nada, gente. Olha o que acontece no texto agora. Deus manda no versículo 11, pergunte ao povo sobre a lei. Deus então nos pergunta sobre a vontade dEle. É mais ou menos assim. Deus chega e vai dizer: Márcia, o que é a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre perdoar? Deus vai chegar e dizer: Jonas, o que a Bíblia fala sobre servir? Né? Marcos 10, 45, por exemplo, Jesus veio para ser servido ou para servir? Aí Deus vai chegar para você e dizer: Ângelo, o que a Bíblia fala sobre ser um marido? Dar a sua vida pela sua mulher. Olha que bênção, hein, mulher? Glória a Deus, receba.
Ele vai chegar, Miriam, o que Deus fala sobre a educação de filho? Deus vai apenas a gente perguntar, trazer perguntas para nós sobre a palavra dele. Olha como Deus trabalha aqui a restauração. Primeiramente, Ele nos faz perguntas. Nós precisamos ouvir, relembrar aquilo que entendemos da palavra. Não é a minha opinião, não é a sua, não são nossas razões, mas o que a palavra de Deus diz. Depois Deus começa no versículo 12 a 13, diz sim, responderam os sacerdotes. E eu pergunto para você, a nossa resposta está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus? Você entende o que Deus quer para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Como um homem, como mulher, como casal, como profissional, como cidadão, como filho, como membro da igreja, como um discípulo de Jesus Cristo, como pai, você sabe o que a palavra de Deus quer? Agora eu te pergunto, a nossa resposta está de acordo com a palavra de Deus? A nossa resposta está de acordo com a palavra de Deus, e o texto continua no versículo 14. Ele diz, olha, tudo o que fazem e oferecem é impuro. Nós enxergamos o que precisa de restauração na nossa vida, porque quando eu olho para a palavra de Deus, sempre seremos encorajados, mas também seremos levantados a sair daquilo que é um comodismo na nossa vida. Você enxerga o que precisa de restauração na sua vida? Não pensa na vida do outro, não. Na nossa vida. Se eu enxergo o que precisa de restauração, querido, o que eu preciso fazer? Me colocar diante de Deus. Você precisa enxergar as áreas que precisam ser restauradas. Tem muito cristão vivendo como os inimigos de Deus estão vivendo. Longe da presença de Deus, longe da glória de Deus, Deus fazendo uma grande obra e muitas pessoas perdendo as bênçãos de Deus, porque não estão enxergando as coisas que precisam ser restauradas na vida delas. A restauração também, versículo 15, ele diz, de hoje em diante, reconsidere. Então Deus pergunta para o povo o que a Bíblia diz, ele quer saber as respostas das pessoas, ele pergunta se as pessoas estão enxergando aquilo, então ele chega e diz agora, olha, reconsidere os seus atos. Se eu enxergo como eu estou vivendo, fora da vontade de Deus, chegou a hora de eu pensar e reconsiderar os meus atos. O jeito que você está vivendo, como cristão, na igreja, está correto? 100%, bíblico, puro? Quanto tempo você está na igreja? Está 10, o jeito que você está vivendo como família, como cidadão, 100%? Se não, Deus nos chama a reconsiderar os nossos atos. Estão comigo? Temos coragem de fazer isso hoje? De enxergar áreas que precisam do toque de Deus, da brasa viva que vem do altar, que nos santifica, que nos purifica, que nos transforma, para sermos restaurados. Versículo 18 diz, os fundamentos do templo foram lançados. A pergunta é, o que estamos construindo? Mais ou menos 14 anos o povo tinha começado, fizeram o alicerce do templo e pararam ao ouvir as fake news do povo. E aí o que eles construíram naquilo? Construíram desgraças, construíram mentiras, construíram desânimos, construíram pecados, construíram uma vida afastada de Deus. O que é que nós estamos construindo na nossa vida cristã, gente? O que é que nós estamos construindo na nossa vida cristã? Quando você olha para você, dentro da sua casa, aqui dentro da igreja, o que é que nós estamos construindo aqui? Versículo 17, mas vocês não se voltaram para mim. Nossa decisão é de voltar ao Senhor ou não? Deus diz, olha gente, eu abandonei vocês, me afastei de vocês, porque vocês se afastaram de mim. As coisas na vida do povo começou só a dar errado, gente. Tudo complicação, e mesmo assim o povo não quis se voltar a Deus. As mesmas desculpas de sempre. Eu não tenho tempo, eu não posso, quando eu ficar perfeito eu vou buscar a Deus, eu não tenho jeito para a minha vida, aquelas desculpas que nós sempre damos. E o povo não se voltava para Deus. Eu quero te perguntar hoje, qual é a nossa decisão? É de nos voltarmos a Deus? É de revermos áreas da nossa vida e mudança? Ou vamos continuar passando a nossa vida, gastando a nossa vida? Porque amanhã, meu filho, me desculpe, mas você tem a senha 15, viu, Ricardo? Amanhã a senha 15 pode ser chamada, e na hora que ela ser chamada, não reclame, porque Deus vai te levar para a glória e acabou.
O que você fez, fez. O que você construiu, construiu. Pode demorar uns 2000 anos, mas que a sua senha vai ser chamada uma hora, vai. Se Jesus não voltar, não é verdade? O que é que nós estamos construindo, gente? Aqui na nossa vida cristã. Qual é a nossa decisão? É de nos voltar ao Senhor ou não? E por último, o versículo 19 fala: de hoje em diante, abençoarei vocês. Será que a nossa decisão é de voltar ao Senhor? E o texto nos fala então de arrepender e receber a bênção de Deus. A restauração precisa passar por um processo de toque de Deus, de cura. Às vezes dói. Nós precisamos enxergar. Deus não pede para nenhum de nós nos afastarmos com as nossas falhas. Muito pelo contrário, Ele nos pede que nós venhamos entregar as nossas vidas nas mãos dEle, para que Ele possa nos tratar. Não dê ouvido às fake news. Tenha coragem. Lembra da aliança que Deus fez contigo. Mas permita Deus te restaurar nessa noite, em nome de Jesus. Amém?